A gente fala agora sobre as mudanças aprovadas na lei de zoneamento na cidade de São Paulo. Temos um convidado, é o vereador Rodrigo Goulart, que foi o relator da proposta aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Vereador, em primeiro lugar, obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite a quem nos assiste aqui na Jovem Pan. É um prazer estar aqui para falar dessa lei tão importante para a cidade de São Paulo. Pois é, queria que o senhor destacasse para a gente, vereador, justamente as mudanças mais importantes que tivemos agora na nova lei de zoneamento. O que muda na prática para o paulistano e para quem vive em São Paulo? Bom, a revisão do zoneamento foi provocada pela revisão do plano diretor estratégico, que dá todas as diretrizes para o que nós vamos colocar na prática agora com a aprovação da lei de zoneamento. Então tivemos diversas mudanças, mas as principais, o que é mais caro e uma prioridade para a Câmara Municipal, foi a produção de habitações de interesse social e também a preocupação com toda a urgência climática que estamos passando. Então foram duas medidas que nós, através de diversos incentivos, tanto para a produção de habitação de interesse social, como também da questão climática, nós implementamos a produção de habitação de interesse social, inclusive com a possibilidade do aumento de gabarito em algumas regiões, desde que sejam feitas essas habitações para as faixas de renda que mais precisam. E na questão ambiental, uma das importantes novidades é que os novos empreendimentos não poderão alcançar o lençol freático da cidade para que se façam aquelas garagens subterrâneas ou as suas fundações. Então são dois pontos muito importantes que a gente pode destacar aqui desse importante projeto. Agora, tem um ponto que gerou certa polêmica, vereador, que é em relação ao patrimônio histórico, ao tombamento de edificações que sejam conservadas como patrimônio histórico, porque a nova lei transferiu essa responsabilidade justamente para a Câmara Municipal, né? Para os vereadores, caberá aos senhores tomar a decisão sobre eventuais edificações que sejam tombadas ou que deixem de ser pertencentes ao patrimônio histórico, né? E algumas entidades que lidam com patrimônio histórico apresentaram reclamação, estão pedindo revisão disso, se manifestando contra. Queria que o senhor falasse sobre esse ponto. Na verdade, não houve nenhuma transferência de competência. Todo parecer técnico deverá ser apontado pelo Compresp. Eu, inclusive, sou o conselheiro indicado pela Câmara, sou conselheiro do Compresp e temos muita preocupação com a questão técnica. Não há nenhum tipo de amparo técnico que será deixado para trás. Então, com o parecer do Compresp, o Executivo definirá se envia à Câmara para que possa ratificar a decisão. É um conselho composto por 9 pessoas indicadas pela sociedade civil ou pelo poder público, e desses 9 indicados, eu sou um dos membros. E na Câmara o que acontece? Qualquer tipo de mudança de parâmetros urbanísticos que damos na cidade deve ser uma votação qualificada, ou seja, dos 55 vereadores eleitos pela população da cidade de São Paulo, deve ter pelo menos 37 votos desses vereadores eleitos. Então, na verdade, o que nós faremos é ratificar uma decisão tomada já tecnicamente pelo Compresp. Vereador, e agora como é que fica a Câmara Municipal em ano eleitoral, em ano de eleições municipais? A gente estava falando aqui nos últimos dias sobre o que deve ser um esvaziamento do próprio Congresso Nacional em Brasília. Deputados e senadores já estariam envolvidos com as disputas municipais. Imagino que aqui no âmbito da própria cidade, no Legislativo Municipal, as eleições também interfiram nos trabalhos, não? Sim, uma definição importante para a cidade, uma eleição de prefeito e de vereadores também, mas nós não teremos nenhuma dificuldade no trabalho. Inclusive o trabalho remoto foi muito importante durante todo o processo após a pandemia, e nós continuaremos com a pauta muito importante para a cidade, com diversas comissões. Eu devo continuar na Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, sendo que no ano de 2023 nós já produzimos muito com essas questões das mudanças nas legislações urbanísticas, com a revisão do plano diretor estratégico, agora com a revisão do parcelamento, uso e ocupação do solo e diversos outros planos de intervenção urbana, como também operações urbanas. E o que tiver que produzir ainda em 2024, não tenho dúvida que estaremos prontos, os 55 vereadores da Câmara Municipal, para fazer tudo que o Executivo enviar, os projetos de lei também dos vereadores. Vereador, e só para fecharmos, queria aproveitar a presença do senhor para falar sobre o grande assunto hoje relacionado à Câmara Municipal de São Paulo, a respeito do qual se falou muito,
essa semana, e a gente tratou disso agora há pouco aqui no jornal também, a possível CPI das ONGs que atuam na região da Cracolândia e que teria como foco justamente o padre Júlio Lancelotti, que representa as entidades que auxiliam a população em situação de rua aqui no centro de São Paulo. Qual a posição do senhor, vereador? O senhor é favorável ou contrário à abertura dessa CPI? Bom, quero iniciar aqui dizendo que sou católico apostólico romano, então qualquer tipo de investigação sobre a Igreja Católica, eu sou contrário a que se personifique em alguma pessoa. Se há algum tipo de problema, nós temos que ir a fundo. Então, o que eu assinei como apoio ao requerimento dessa CPI, o requerimento está muito claro que será uma comissão parlamentar de inquérito sobre ONGs ligadas a trabalhos na Cracolândia, sem personificar ninguém. E eu tenho certeza que, se for falar de religião, existem muitas dessas entidades que têm ligação com religiões, não só a religião católica, e não tenho dúvida que elas estarão prontas para mostrar, seja na CPI ou em qualquer outra mídia especializada, ou qualquer uma delas que for querer manifestar quais são os seus trabalhos, os serviços prestados, que principalmente as que são ligadas com as religiões já cumprem a sua função social, que ninguém consegue medir. São imensuráveis os serviços prestados, a função social prestada por todo tipo de religião. Isso é muito respeitado na Câmara. Então não tenho dúvida que isso continuará sendo respeitado e eu serei um dos grandes defensores disso, até pelo meu trabalho junto à comunidade católica. Então não tenho dúvida que essa CPI, se for acontecer, deverá investigar as ONGs e o trabalho, o serviço que está sendo prestado na Cracolândia, que não tenho dúvida que essa é uma missão de todo cidadão paulistano, de nós termos uma nova realidade no centro da capital. Perfeito, ouvimos aqui o vereador Rodrigo Goulart. Obrigado mais uma vez, vereador, pela presença aqui com a gente. Um ótimo final de semana, bom início de ano, até uma próxima. Muito obrigado, igualmente a todos vocês, um ótimo 2024. Assim seja, um abraço.